Recanto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, boa noite a todos. Vamos então dar continuação ao capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Mas antes da gente iniciar a continuação do estudo, vamos fazer a nossa prece. Então, convido a todos para fechar os olhos, se acalmarem, trazer os pensamentos para aqui, para essa reunião, para esse estudo, elevando os nossos pensamentos e agradecendo essa possibilidade de nos encontrarmos novamente nessa plataforma que, mesmo virtual, nos ajuda, nos auxilia com a continuação dos nossos estudos, mesmo à distância um dos outros, fisicamente, podemos nos encontrar aqui, continuando as nossas reflexões, as nossas conversas sobre esse livro, mais um livro tão bom que tanto nos traz, tantos conhecimentos nos traz. E assim, damos início a esse estudo dessa noite, que assim seja. Então a gente parou no capítulo No Santuário da Bênção. Eu vou colocar aqui. E a gente parou aqui no nosso livro, na página 24. Só para dar uma relembrada assim, muito rápida, esse capítulo é os grupos de socorristas, né, onde está o André Luiz, eles estão recebendo últimas instruções no Santuário da Bênção, antes deles partirem a missão deles de auxílio. Não só eles, tem outros grupos lá. E a gente parou aqui na parte onde ele estava falando muito da importância das palavras, né, do dom do verbo que nós temos e como, infelizmente, nós ainda não utilizamos da melhor maneira possível, né? Então, ele fala muito da necessidade de nós termos mais atenção de como usamos palavras, porque essas palavras têm força, né? E vem criando essas imagens vivas também no nosso campo mental, né? Então, foi aí que a gente parou. A gente pode voltar só um pouquinho aqui nessa parte, onde diz é lamentável, só para dar, assim, um enredo para o que a gente vai continuar. Não sei se alguém gostaria de ler ali a partir do é lamentável. Eu posso ler, se ninguém quiser ler. Pode ler, então, por favor, Val. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam e, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, a uma pausa mais longa, tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza.
Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Fez um gesto do narrador que se recorda de minudência importante e informou. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se, então, o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos, como os negociantes buscam mercados. Devemos administrar dons espirituais, como quem dirigem um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Com licença. Uhum. Isso aí está acontecendo no plano espiritual, aí está falando aí dos trabalhadores? Sim, isso está acontecendo. Então, eles estão nesse lugar que se chama Santuário de Bênção, se preparando para a missão que eles vão ter na crosta da Terra. E então, isso tudo está acontecendo ainda no plano espiritual. Antes deles partirem para a missão deles, né? Então, ele está ali falando como é que o trabalho é redigido ali naquele santuário, né? Que não é permitida palavras menos dignas ali dentro, e quando isso pelo menos foi o que eu entendi, quando isso é observado, é barrada a entrada dessas pessoas na câmara de preces, né? Porque ele fala o poder da palavra, o quanto isso atrapalha, né? Conversações menos dignas, reclamações e etc, né? Então, antes as pessoas estavam agindo dessa forma, estavam tendo esse comportamento, e aí eles começaram a barrar as pessoas. Exato. Eu acho que não é só falar, né, também pensar, ele fala aí nesse texto, pensar também, ou é só não falar mesmo? Ele coloca aqui que colocou registros vibratórios, então eu acredito que ele também conseguia registrar o pensamento também, né? Porque ele coloca... Ele falou ali de limpar o pensamento, em algum momento que a Val leu, eu acho que eu vi limpar. Aí, ó, aí, isso aí é exatamente a necessidade da limpeza interna do pensamento. Isso. Porque ele coloca ali, né, que ele colocaram registros vibratórios, foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. O Leandro levantou a mão, quer falar, Leandro? Sim, cara, eu queria só dizer que, não sei, para quem, né, como o José não teve na última aula, no estudo, quero dizer, desculpa, a razão pela qual
esse ambiente é depurado de todos os maus pensamentos e as más, né, vibrações, é porque nesse lugar eles recebem visitas de tempo em tempo de mentores ainda de esferas mais elevadas. E esses mentores, eles têm que, né, baixar muito a vibração deles para poder chegar ali. Olha que ali já é um lugar melhor, né? Mas como eles já estão muito mais altos, qualquer tipo de perturbação nesse aspecto de vibração e de energia influem também, no caso, na presença desses mentores mais, né, de ordem mais elevada. Então é por isso que eles mantêm essa rigorosidade, talvez, assim, vista por nós, né, em manter essas energias o mais puras possível. Obrigada, Leandro. Mais alguém? Quer continuar, então, Val? Se ninguém quiser, eu posso continuar. Pode continuar, eu não lembro onde você parou agora, desculpa. Já tinha lido essa parte. Observando. Eu tenho que continuar observando. Tá, por favor. Observando, talvez, que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos, prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal: teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos-nos ainda de algum tempo, considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior. Não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências: enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava a assistências aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Só para dar uma pausa aqui rapidinho, o Cornélio, ele era o diretor desse lugar que eles estavam, do Santuário de Bênçãos, né, e o padre que eles estão falando, né, o Hipólito, ele é parte da equipe de Jerônimo, né, então ele é parte da equipe que vai estar trabalhando no plano, na crosta terrestre. Eu achei interessante, muito interessante essa parte aqui, quando ele, desculpa, eu estou voltando um pouquinho, mas cremos desnecessário qualquer alusão, aqui ó, quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Então, mais uma vez, eles colocando aqui a importância das nossas palavras e dos nossos pensamentos, né, porque depois ele fala do pensamento, tentar manter o pensamento também. Mais uma vez ele fala da palavra ali, falando que tem mais 1 hora para ter conversações apropriadas, né? Troca de ideias construtivas, ele coloca ali. Então, o quão importante é
para nós esse ensinamento, né? Em qualquer ambiente que nós queremos encontrar a paz, ou levar a paz, a tranquilidade, o nosso papel, qual que é ali, né? É estar levando aquilo, né? A gente não pode ir num ambiente e querer que aquele ambiente nos traga a paz e a tranquilidade, se nós estamos entrando ali e não estamos oferecendo isso através das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações também, né? Tudo bem até aqui? Então tá. Agora eu lembrei que a gente tinha lido isso. Onde é que você parou agora, Val? Desculpa. Acho que o Leandro quer falar, mas eu não me lembro de ter lido isso antes. Eu lembrei. A gente leu, sim. Mas não tem problema, foi bom que a gente leu de novo. Que eu lembrei que ele falava que tinha essa 1 hora, que esperar essa 1 hora antes de chegar o companheiro lá do plano superior para fazer a palestra. Mas eu acho que a gente tinha parado ali. Leandro, você falou que o Leandro quer falar? Isso, ele tinha erguido a mão novamente. Pode Desculpa, falar. eu esqueci de abaixar a mão, sorry. Ok. Mudou de ideia? Mudou de ideia, Val. Quer continuar, Val? Pode ser, eu nem sei mais onde eu parei. Acolheu-me, né? Continua ali. Isso, por favor. Acolheu-me com um fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição de estudante com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Tem uma pergunta. Yeah? Desculpa, Val. Então, aqui, a expedição socorrista, essa expedição socorrista é para socorrer espíritos que estão em zonas inferiores ou é para ajudar encarnados na Terra? Você está mute. Você tá no mute. Ai, desculpa. Já devia ter aprendido, né? Não, eles vão socorrer espíritos na crosta terrestre. Tu vai socorrer espíritos na crosta terrestre. Pelo que eu me lembre, eles não vão socorrer, são 5 pessoas que vão desencarnar, mas que, na verdade, são 5 pessoas que ajudaram muito na crosta terrestre, como se fosse lembra? Tem razão, Tati, é isso mesmo. Eles eram trabalhadores. E que daí eles vão trabalhar alguma coisa sobre ajudar a família deles, alguma coisa assim. Eles iam auxiliando a desencarnação de 5 dedicados colaboradores do nosso lar. Isso. É isso mesmo, tem razão. Entendi. Então, eles sabem que 5 pessoas vão desencarnar e eles vão ajudar nesse processo aí de desencarne. De desencarnação, E quando ele falou assim, ex-trabalhadores ou trabalhadores do nosso lar, são pessoas que trabalharam no nosso lar, encarnaram e continuaram trabalhando, ou pessoas que são trabalhadores que nesse trabalho, né, material, espiritual, eles trabalharam junto com o pessoal do nosso lar. Não sei se eu ficou confuso na minha pergunta. Eles eram do nosso lar antes de encarnar ou passaram a ser parte do time nessa encarnação? Essa é a minha pergunta. Eles eram do nosso lar antes de encarnar. Entendi. E os 5 trabalharam no Centro Espíritas? Isso eu não me lembro. Alguém se lembra? Eu não lembro. Eu achei aqui, você achou a parte onde está escrita? Fala assim, devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais.
pelo que eu me lembro, é só isso que fala sobre o trabalho que eles vão fazer na crosta. Ah, que legal, né? Eles mantiveram o trabalho assim fiel, né? E vai receber auxílio do plano espiritual. Desculpa. Eu acho que assim, não precisa ser, né? Centro espírita. Perdão, gente, me engasguei aqui. Não precisa ser, né, de centro. Acho que todo o trabalho no bem, independente da religião, que está em afinidade com o trabalho desenvolvido no nosso lar, eu acho que continua o vínculo, ainda mais que eles, pelo que entendi, né, eles tinham o vínculo com o nosso lar antes de encarnar, eles mantiveram, né, esse sentimento de servir, de ajudar o próximo. Sim. A outra coisa que eu estava lembrando aqui também são três pessoas que vão fazer parte desse grupo. Ele fala ali do Jerônimo, né, que é tipo o chefe do grupo de assistência. Aí vai estar o André Luiz. Não, é o Jerônimo e mais três. É o Jerônimo, o André Luiz, depois tem esse padre que ele falou, é o Hipólito, né? E tem uma enfermeira. Então vão ser 4 que vão estar trabalhando nesses 30 dias, auxiliando lá no desencarne. Ok? Então vamos continuar? Vá com você. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou. O trabalho beneficia sempre. Interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive ensejo de visitar por mais de uma vez, 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país e vi, de perto, a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade, nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor de medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim, venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Querem comentar essa parte antes da gente continuar? Sim, eu gostaria de fazer um comentário que eu achei muito interessante, que ele fala da hormonoterapia e da eletricidade, né, do eletrochoque, e isso é muito interessante de ver que esse livro, né, acho que foi publicado em 1946, e hoje em dia
a psiquiatria já está tentando englobar, né, um approach espiritual nos seus tratamentos, né, porque nós sabemos que os remédios, né, os químicos, são ferramentas também para o tratamento de distúrbios psicóticos, né, como distúrbio bipolar, esquizofrenia, são ferramentas que são usadas no tratamento. Mas o tratamento espiritual, né, a visão holística, né, de uma visão espiritual, tem sido, principalmente aqui na Inglaterra, a gente tem visto já bastante movimento nessa direção, o que nos dá bastante conforto, porque só aumenta o leque de opções, né, para o tratamento do doente, do paciente, né? E ele está falando disso já em 1940 e pouco, né? Mas só agora que nós estamos vendo realmente isso ser implementado na realidade. Então, imagina, né? Ele fala de todas as vantagens, né, desse approach, dessa abertura, dessa utilização dessa ferramenta, né, tão valiosa, lá em 1946, e agora que nós estamos vendo os frutos. Então, achei muito interessante isso, porque ainda hoje estava lendo um artigo, um journal, a respeito exatamente disso, né, da abertura que muitos psiquiatras têm no meio mesmo, né, da psiquiatria, de trazer essa abordagem do lado espiritual, né, no mainstream, né, no tratamento de massas. Mas a gente chega lá um dia, a gente chega lá. Obrigada, Leandro. Algo que me chamou a atenção. Pode falar, José. Pode falar, querido, pode falar. Algo que me chamou a atenção é quando ela falou ali, antes, ali na parte de enfermagem, funcionários de enfermagem. Eu tenho uma amiga que é uma amiga de infância, ela trabalha com fisioterapeuta, ela é fisioterapeuta. E ela dá plantão no hospital. Nossa, aí eu estava conversando com ela, né, sobre meus pais, que a mamãe teve problema no Covid, agora está passando por problema de saúde também e tal, estava conversando com ela e tal. E aí ela fala, né, falou um pouco do trabalho dela. Nossa, você conversando com ela, ela ama o que faz. Ela, tipo, trabalha 12 horas, eu acho. Ela trabalha, assim, tem dia que ela está acabada, assim, tanto trabalhar, mas ela ama, porque... E o trabalho dela é de cuidar de gente, assim. Então, recentemente, ela estava trabalhando com fisioterapia pulmonar, então, pessoa que tem cirurgia, pessoa que está se recuperando do Covid, trabalhou muito tempo no Covid, assim, no período da pandemia, e aí ela fica tão feliz, assim, quando alguém consegue se recuperar, né, e tal, ou de um pós-cirurgia, ou de um trauma, assim. E aí eu vejo como ela gosta e como ela é dedicada, assim, pelo próximo, com o amor que ela tem pelas pessoas ali. É muito, muito, muito legal mesmo. Então, quando em algum momento a Val leu ali o negócio, os funcionários, os trabalhadores de enfermagem, né, me veio a lembrança. Que bom, José, realmente é bom ouvir isso, porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos de profissionais que amam o que fazem, né? Porque com amor a gente faz um trabalho incrível, né? Muito mais do que faria se não tivesse, né? E é nessas horas que a gente vai se abrindo também para... Eu digo isso para pessoas que não tem uma religião, ou que tenha, mas que não seja assim, que não tenha esse aspecto do corpo espiritual, né? Mas com amor a gente vai se abrindo para essas coisas, porque a gente quer ver o melhor, né? Do que a gente faz, e aí é quando a gente vai deixando a nossa mente se abrir para isso, e a gente consegue ter esse tratamento que o Leandro estava falando, né, antes, não só tratar da matéria, mas tratar do espírito, né? E aqui a gente não está dizendo que uma pessoa não tem que ir à procura do tratamento médico material, claro que tem, né?
Mas é importante também que a gente não se esqueça que nós somos espíritos, né? Nós não somos apenas a matéria. Claro que a gente tem que cuidar da matéria, temos de tomar medicações, temos de fazer tratamentos, mas a gente tem que cuidar também do espírito, né? Vamos continuar então? Val, quer continuar? Posso continuar? É no Recordei? Eu não me lembro mais. Sim, por É no favor. Recordei, né? Recordei os serviços de assistência a obsediados e que acompanhar atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou significativo gesto e acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos, em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto incompassíveis gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu as considerações ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob minha observação direta, e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicoanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, nos círculos dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiburg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões de subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estendem-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas.
as psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Estabelece, quer falar? Vou dar uma paradinha aqui, é uma aula aí de psicologia pra gente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que é muito interessante que ele coloca ali, né, que ele faz uma observação ali sobre Freud, né, sobre as teorias freudianas, e ele coloca ali qual a visão que faltou ali nas teorias de Freud, né, que é a visão espiritual, né, a noção espiritual que lhe faltou. E não só a ele, mas a tantos outros, até hoje, tantas teorias, tantas hipóteses, que falta ainda ver o ser como um todo, né? Como deixar apenas de ficar pensando nessa matéria, nesse agora, mas ver o ser como um ser espiritual que já teve outras vidas, não só essa vida, não só estando aqui, né? Outras existências, desculpa, não só essa existência, né? Então, eu achei, assim, realmente uma lição de um curso ali de psicologia rápido, né? Um curso rápido de psiquiatria ali. E hoje a gente vê muito nos estudos de psicologia, psiquiatria, se estudando cada vez mais Jung, e nos espíritas e nos simpatizantes também, estudando-se cada vez mais Joana de Ângeles também, né, com um approach mais integral do ser, não só o da matéria ou do agora, dessa reencarnação aqui, né. Então eu achei bastante interessante nesse aspecto. Mais alguém quer falar alguma coisa? O que eu queria falar, eu achei também bastante bem profundo, né, e bem instrutivo mesmo, porque às vezes eu sigo alguns vídeos de pessoas que eu sigo no Instagram, tal, de doutores e tal, né, e psicólogo, e algumas vezes a pessoa fica explicando a relação entre o nosso comportamento de agora, a maneira com a qual a gente trata as pessoas ao nosso redor, né, os nossos queridos e amados que nos cercam e tal, e a relação que isso tem com os traumas de infância e tudo mais, que às vezes a gente nem associa. E daí você lê isso aqui para entender que não só, né, volta para a infância, mas para outras existências também, e que é ainda mais complexo, né, do que a gente imagina. Eu acho que por isso que tem a relação do que na psicologia de hoje em dia eles falam do inconsciente e subconsciente, né, porque vai estar o inconsciente com certeza está ligado, então, a essas experiências de outras vidas, que dentro da ciência eles não usam a mesma terminologia, mas que com certeza está marcado ali no perispírito, né. E a gente vê também, não só na psicologia, né, em tantos outros aspectos, há tantas coisas aí que eles falam, a ciência não sabe explicar o porquê disso, o porquê daquilo, quando vem com epigenoma, com cânceres, com mutações, e isso e aquilo, tem sempre aquela limitação, né, porque a gente não está ainda olhando toda, né, toda a situação, de todos os ângulos, a gente só está muito focado aqui na matéria, né, mas como o Leandro mencionou, cada vez mais está aumentando essa percepção, né, mais e mais profissionais estão à procura, né, de algo a mais, o que é bom. Então eu acredito que, com a nossa evolução moral, com o aumento da nossa percepção, isso vai melhorar cada vez mais, vai chegar um dia que a gente vai olhar
um para o outro, não só como aquela matéria ali que a gente está vendo, mas a gente vai ver muito, muito além, né? Tudo bem continuar? Consegue continuar, Val? Quer que eu leia um pouco? Como é que você está aí? Eu posso continuar, se você quiser, não tem problema. Por favor, Val. A não ser que alguém queira. Alguém quer ler? Então vai lá, Val, tá todo mundo quietinho. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara em benefício de minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud, entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais, todavia meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados, com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores. Temos na esfera do aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando respectivamente a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta, a definição científica dos nossos amigos que, como nós, outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara,
não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo um remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos a fim de reiniciar suas provas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara, fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei, reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, após longa pausa. O meu amigo examinou... sumiu. Desculpa, fui eu. Para a gente ficar por aqui, porque só faltam 8 minutinhos. Tá. Alguém queira comentar mais alguma coisa? Deixa eu só marcar no livro onde a gente parou. A gente depois pode continuar por aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse estudo dessa noite, além do que já foi falado? Dessa última parte aí que foi lida. Acho que essa última parte me lembrou muito as obras lá da Joana de Ângela, né? Que ela fala um pouco, né? Parte psicológica, né? O subconsciente. Acho que me veio bem à tona isso aí. Acho que eu li uma vez o livro da Joana de Ângela, achei tão difícil. Também não continuei o estudo, não. Mas esse trecho aí, isso que a avó leu, me lembrou bem o que a Joana de Ângela comenta sobre a parte da psicologia humana. Sim, é um assunto bastante complexo, né? Porque envolve muita coisa, e não só o encarnado, como o espírito desencarnado, como dizia ali, muitas vezes obsessores também, né? Então, é um assunto bastante complexo, mas que merece a atenção, né? E eu trabalho na área da saúde, eu não trabalho na área de psiquiatria, nem de psicologia, mas eu trago isso para a área que eu trabalho com câncer de sangue, e há tantas perguntas ainda, não só para nós profissionais, mas principalmente do paciente, né, e que às vezes eu vejo assim, muitos médicos de hoje ainda, infelizmente, não fazem o link, né, então quando o paciente pergunta, mas eu tive um exemplo de uma paciente que desenvolveu uma leucemia, depois de vários problemas que ela expressou para a gente ali, e ela perguntou para a médica que estava ali na sala se isso tinha alguma coisa a ver com
com o trigger dessa leucemia que ela desenvolveu tinha alguma coisa a ver com essas coisas que ela tinha passado, né, várias coisas no decorrer de alguns meses, ali um pouco mais de um ano, e a médica falou que não tinha nada a ver, que ela era puramente material, que tinha a ver com os genes dela e que não tinha nada a ver com, né, então ainda falta essa percepção de que nós não somos só o nosso DNA, nós não somos só essa matéria, e que é claro que é extremamente importante, porque se a gente não tivesse corpo, a gente não estaria encarnado. Então, mais uma vez, a importância da gente cuidar, da gente tratar as doenças, da gente ir atrás de cuidados materiais, mas o cuidado espiritual é essencial, né? Essencial. Mais alguém quer comentar alguma coisa? E eu tenho fé que a gente, assim como esse livro foi escrito em 1946, a gente está em 2024 e já se vê uma mudança enorme. Nós temos aí associações médicas espíritas espalhadas por vários países, acho que no momento tem por volta de 9 ou 10 associações médicas espíritas. No Brasil ele é enorme, temos em tantos outros lugares, na América, em UK, no Canadá, então, e são profissionais da saúde que participam, não só, mas também muitos profissionais da saúde que cada vez mais estão à procura de respostas além, né, daquilo que eles conseguem entender. Então, isso é muito reconfortante, saber que cada dia mais profissionais que vão estar tomando conta de nós, ou nós, como profissionais, estaremos responsáveis por alguém, e que a gente vai conseguir ter essa visão mais integral das pessoas, não só olhar na matéria e no agora, né? Mas é isso então, gente. Falta 3 minutinhos. Mais um estudo maravilhoso ali, e a gente continua na semana que vem. Ainda não deu para acabar esse capítulo, mas a gente continua semana que vem. Vou fazer a prece então, para a gente encerrar. José, quer fazer a prece para nós? Sim. Obrigada, José. Beleza, então vamos lá fechar nossos olhos, agradecer, falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de estudo, reflexão, pelos ensinamentos que André Luiz nos traz sobre o mundo espiritual, sobre o bem servir, sobre ajudar o próximo e estar conectado com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por permitir que irmãos, trabalhadores do bem possam trazer essas mensagens para nós e que tenhamos coragem, tenhamos força, tenhamos fé de sermos também os trabalhadores do bem, que possamos melhorarmos como pessoas, melhorarmos nosso relacionamento contigo, Senhor. Possamos ser cada dia mais teu, ser mais espiritualizado, estar mais próximo do trabalho, da tua vontade, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que aqui se fizeram participar desse estudo. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas, que possa abençoar cada família aqui representada. Que essa semana as pessoas possam ser abençoadas, que possam ser visitadas pelos trabalhadores do bem, que essas pessoas possam sentir a tua presença, Senhor, dia após dia. Na dificuldade, na alegria, na esperança, na doença, na saúde. Que possamos ser cada vez melhores, como pessoas, como cristãos. Abençoa, Senhor, nossa semana, nosso trabalho, nosso estudo. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém, obrigada. Obrigada a todos. Vou parar aqui.